Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que explicam o passo a passo do desenvolvimento do planejamento estratégico ágil. No primeiro vídeo, vimos a elaboração e a implementação do planejamento estratégico ágil. Nesse vídeo, vamos falar sobre equipes ágeis. Nos próximos vídeos, falaremos sobre OKRs, KPIs, desdobramento e definição de metas, planos de ação e encerraremos com a apresentação da planilha de gestão estratégica. Essa planilha é uma poderosa ferramenta que vocês poderão utilizar para fazer a gestão, o acompanhamento e o controle do seu planejamento estratégico. É muito importante deixar claro que essa metodologia pode ser utilizada para todos os tipos e tamanhos de empresa, mas que esses vídeos são focados para pequenas e médias empresas. Antes de iniciar falando sobre atitudes e formas com que as equipes podem se tornar mais ágeis e a forma com que elas podem interagir, é necessário antes trazer um pouco e passar um pouco sobre o cenário em que o mercado e a sociedade passa hoje. Eu dei uma breve pincelada sobre esse assunto no primeiro vídeo, falando que o planejamento estratégico, a necessidade do planejamento estratégico se tornar cada vez mais ágil, devido a todas essas mudanças que têm ocorrido no mercado e com a sociedade e no mercado consumidor. Então, no mundo de hoje, as empresas e as pessoas navegam sobre uma incerteza e uma complexidade cada vez maior a cada ano que passa. O mundo VUCA vem de volátil, incerto, complexo e ambíguo, tem dado espaço ao mundo BANI, um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Dado a mudanças cada vez mais rápidas e a não linearidade e o mercado se tornar, a sociedade se tornar cada vez mais incompreensível, tem se tornado um grande desafio para as empresas entenderem esse mercado e se adequarem a esse mercado. Então, para isso, o seu planejamento, os seus processos e principalmente as suas equipes têm que ter um mindset ágil. O planejamento é muito importante, mas os planos que criamos podem se tornar irrelevantes rapidamente. Então, essa frase é muito importante para linkar com o primeiro vídeo. No mercado em que existe essa imprevisibilidade e que passa muito rapidamente, é muito importante que as organizações façam seus planejamentos estratégicos com foco ágil e tenham suas equipes também com mentalidade ágil. É uma mudança muito grande na cultura. E isso é independente do tamanho e da complexidade da empresa. Estou trazendo para vocês aqui o modelo Stacey, que ele ilustra muito bem essa diferença entre o mundo linear, um mundo em que não havia tantas mudanças e que eram possível fazer planejamentos estratégicos, orçamentos de períodos maiores, de médio e de longo prazo, e que as suas equipes não precisavam ter, em suas skills e no seu mindset, pensamento ágil, e como isso vem mudando e é importante que as organizações tenham foco nisso. Então, tínhamos, no momento, um ambiente simples e conhecido. Ele passou para um cenário complicado, um cenário BANI, um cenário complexo, e estamos seguindo para um mundo cada vez mais incompreensível e até caótico em alguns momentos. Essas são as projeções que o mercado tem feito para os próximos anos.
Então, no passado, para as empresas, quando elas elaboravam e acompanhavam os seus planejamentos estratégicos, o que era importante eram criar ferramentas de controle, fazer a elaboração, criar ferramentas de controle, na elaboração seguir um orçamento, criar os seus planos de ação. Por quê? Porque você tinha um cenário muito mais linear, muito mais conhecido, muito pouco complicado e complexo. Então tínhamos quase que uma linha reta quando estávamos acompanhando o planejamento estratégico. Então, muitas das vezes o que se acontecia é que a elaboração se entendia no final do ciclo do planejamento estratégico que não se tinham chegado nos orientadores, na missão, na visão, nos valores, nas diretrizes. Elas estavam descasadas e não faziam conexão nenhuma com o que foi planejado. Se entende agora que no mundo em que ele está cada vez mais complexo, cada vez mais até chegando no nível de caótico, as organizações precisam a todo tempo experimentar, testar e adaptar. Por isso que o planejamento estratégico ágil preconiza ciclos muito mais curtos e com governança de reuniões rotineiras, dependendo da organização, até quinzenais ou até semanais. Então é muito importante visualizar essa diferença. Equipes que têm mentalidades mais tradicionais, fazendo rotinas do seu dia a dia, permanecendo com aquelas rotinas, não entendendo a necessidade de mudança a todo tempo, empresas que ainda se utilizam desse formato vão ter cada vez mais dificuldade de se manter, ter protagonismo no mercado nos próximos anos. Então aqui seria uma metodologia ágil, experimentar, testar, adaptar, e aqui uma metodologia tradicional. E é muito importante dizer que esse formato, né, de planejamento estratégico ágil, metodologia ágil, muito utilizado nas big techs, nas empresas de tecnologia, podem e devem ser adaptados para qualquer tipo de negócio. O mundo está, né, num cenário BANI, ele abrange qualquer empresa, qualquer organização. Então, essa mudança é muito importante que seja feita e é muito importante que seja adaptado para qualquer tipo de organização. Então, saímos de uma estrutura mais formal, utilizando com ciclos maiores, focados principalmente em orçamento, principalmente no financeiro, do balance do BSC, para virar a chave. Ter uma mentalidade ágil, ter uma mentalidade em suas equipes ágeis. Utilizar o Agile no seu dia a dia. Uma das ferramentas que a gente vai passar no próximo vídeo para o controle e acompanhamento desse planejamento estratégico é o OKR. Então, adaptar-se a qualquer cenário se tornou imperativo. Nesse cenário de adaptação constante das equipes, é muito importante que as equipes tenham atitudes que já existiam, já eram necessárias nos cenários anteriores e que são cada vez mais necessárias no mundo de hoje. Atitudes expert, utilizadas no começo do século XX, como as equipes que tinham que solucionar problemas, ainda são importantes, mas são atitudes que precisam ser também desenvolvidas com outras atitudes. Mas lá, né, mais ou menos no meio do século XX, com empresas, com o boom de empresas de serviço e algumas empresas de tecnologia, as equipes precisavam entender que as soluções não vinham de apenas uma pessoa e que era necessário o engajamento de outras pessoas, mas que ainda se era muito focado em gestores que eram os tomadores de decisão, em gestores que trabalhavam com as equipes, mas que eram eles os centros de tomada de decisão, controladores das informações. No mundo cada vez mais certo, no mundo BANI,
As equipes entenderam que no mundo incompreensível, uma só pessoa não será a solucionadora das dores e dos problemas e vai satisfazer o mercado. Todas as equipes, todos os colaboradores têm que e precisam estar envolvidos. Por isso que no planejamento estratégico ágil é necessário que se desça nos níveis táticos e operacionais para a construção do planejamento estratégico. Então, uma visão catalisadora, ela foca no entendimento que é necessário aprender a partir de diversos pontos de vista. É preciso testar para aprender. Então, se a gente faz uma demonstração gráfica, o expert sempre foi muito ligado na parte das tarefas, mais ligado na parte tática do dia a dia da organização. O realizador, ele já está numa camada de complexidade, de necessidade do mercado maior. Então ele tem um foco mais estratégico, mas ainda focado na tomada de decisão centralizadas. O catalisador já tem uma forma diferente, uma atitude diferente, porque ele é focado em todas as pessoas, ele é focado nas equipes, numa visão geral das equipes. Por isso a agilidade, por isso é a mudança de rumo dependendo do cenário do mercado. Todos estão engajados. E ainda temos muitas organizações em que as equipes fazem o seu dia a dia pouco ou nada conectados com a estratégia da empresa. Equipes que têm atitudes catalisadoras estão sempre preocupadas com as conexões do que suas atividades estão fazendo, ligadas sempre ao planejamento estratégico. É importante dizer que essas atitudes elas são complementares. Não, em momento nenhum, as atitudes expert e realizadoras vão deixar de existir. Existem alguns momentos que é necessário que a equipe, que o colaborador tenha uma atitude expert, uma atitude realizadora. Mas é importante que a atitude catalisadora cada vez mais faça parte do dia a dia das equipes. A atitude expert serão focadas sempre em alguém, né? Alguém fazendo alguma ação, alguém fazendo alguma atividade. Sempre muito centralizado no eu. Por quê? Porque é um solucionador de problemas. É alguém especialista. Com as mudanças necessárias e que foram acontecendo, foi necessário que os colaboradores e as equipes mudassem essa mentalidade. Tendo pessoas que se relacionassem com as equipes, mais alinhado com a estratégia, mas usando as pessoas como recursos. E não pessoas como também entendedores da situação e trazendo as soluções em conjunto. Nas atitudes catalisadoras, existe essa grande mudança em que não existe eu ou do meu jeito, existem nós. Existe uma atitude de empoderamento para que todos possam trazer soluções. E que através de experimentos de tentar, acertar e errar, todos juntos fazem a cultura, porque todos juntos estão ligados à estratégia e a trazer resultados para os seus clientes, para a sociedade e para o mercado. Na descrição desse vídeo, você tem um link para um vídeo que eu explico e falo melhor sobre como vocês podem desenvolver em suas equipes e seus colaboradores atitudes catalisadoras. Existem os links dos outros vídeos que fazem parte dessa trilha do planejamento estratégico ágil e também o link para a planilha de planejamento de gestão estratégica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse vídeo. Vejo você nos próximos vídeos dessa trilha. Um grande abraço. Tchau.